próximo da casa dos, vamos colocar assim, 6 milhões e meio, 7 milhões de reais do Barcelona, e foi vendido, né, do América para o Atlético por 10 milhões basicamente. É o nome que é aquela coisa, se o América estivesse na Série A, isso daqui é uma coisa que nós temos que levar em consideração. O América não venderia o seu principal artilheiro para o Vitória, que vai brigar pelo mesmo objetivo de se manter na Série A e Sul-Americana. Não iria vender de forma alguma. Mas como o América tinha caído e, apareceu o Cruzeiro, outros times interessados, e o Mastriani demorou ainda a ser vendido, tenho certeza que se o Vitória aparecesse com uma proposta boa, poderia acabar tendo. É claro que vai depender do interesse também do jogador, o clube e o jogador tem que estar alinhado, porque para o Mastriani seria interessante, para o Vitória que queria brigar contra o Z4, ou no Atlético Paranaense que estava, não estava na Libertadores, mas estava na Sul-Americana com um potencial interessante. Enfim, teria também esse ponto de vista do jogador. Vale lembrar que ele tem sido reserva também, no último jogo contra o Inter 2-2 nem entrou em campo. No anterior marcou gol, né, contra o Red Bull Bragantino, e vem nessa temporada de 15 gols em 32 jogos. Então, poderia ter sido viável do ponto de vista da compra, não é um valor alto, mas o América eu acho que liberaria, né, para um clube da Série A também. Porém, o Mastriani teria esse interesse, né? Essa que é a grande questão. Enfim, só antes de dar uma sequência aqui na análise, eu quero falar também do próximo jogo do Vitória, que é o próximo duelo fora de casa contra o São Paulo. Quem apostou aqui na semana passada, que eu sempre recomendo para vocês, né? Pega ali a cotação com dias antes. Tá aqui, tava com 7 a vitória do Vitória, agora tá 5,80, ainda assim uma boa cotação. Lembrando, você pode começar a apostar a partir de R$1 aqui na Esportiva, vou colocar R$1 para vocês verem e já finalizei minha aposta. Então, para você começar bem simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, clica lá, começa. Lembrando que você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e além dos jogos da Série A, aqui vocês viram, né, Série B, Série C do Brasileirão, tem tudo, cara, Campeonato Brasileiro Feminino, Campeonato Brasileiro Sub-20, e sempre com a logo dos times, né? É isso que eu mais gosto aqui na Esportiva. E vale destacar, jogos da Libertadores nesse meio de semana e também dos jogos da Taça Sul-Americana, tem Cruzeiro e Boca Juniors, tem várias outras partidas bem interessantes para você acompanhar. O link da Esportiva tá aqui embaixo. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Bill do Nova Iguaçu, jogador que deve voltar de lesão agora em setembro e eu vejo como uma boa alternativa para o Vitória na Série A. Pelo menos nas divulgações que tivemos há um pouco mais de 3 meses e meio atrás, a tendência é que ele recuperasse agora para final de agosto e início de setembro para estar de volta aos gramados. Se o Nova Iguaçu tivesse conseguido a classificação para a próxima fase, na Série D, talvez ele poderia atuar nessa reta final, né? Porém, o Nova Iguaçu foi eliminado, até uma surpresa, eu pensei que eles iriam subir com tranquilidade, não foi o que aconteceu. E aí o Bill, que tinha especulações do Vitória, até o próprio Ítalo Rodrigues falou que iria chegar jogadores do Nova Iguaçu, que estava monitorando, né, melhor dizendo, não chegou ninguém. Fez uma campanha muito boa nesse início de ano, 16 partidas, 6 gols e 5 assistências, e assim, eu tenho certeza que ele sairia para um clube da Série A. Ou para a Série B, um time com grande investimento, Santos, o Goiás, o Sport, não sei. Mas assim, vinha de uma fase muito boa no Carioca, 4 gols e 4 assistências, marcou gols, né, e participou dos duelos contra os times grandes do Rio, marcou gol contra o Vasco, deu assistência aqui também, 2, né, contra o Vasco da Gama, e um gol marcado também na Copa do Brasil, onde vinha de uma sequência bem legal. O Nova Iguaçu na Copa do Brasil, ele jogou 2 partidas, 2 gols marcados e uma assistência. É aquela coisa, o Vitória já contratou o Carlos Eduardo, já contratou também o Léo Jabá, então já tem umas opções bacanas para ponta. Mas eu vejo o Bill como uma alternativa interessante, dependendo até um contrato de maior produtividade, vamos colocar assim, daqui para o final da Série A. E aí, se quiser, ele pode voltar depois do Campeonato Carioca, talvez, poderia ser uma alternativa interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, é uma boa, não é? Você acha que o Vitória tem que focar em um centroavante? Que eu acho que também seria a principal alternativa, até por conta das chegadas, né, desses reforços, principalmente pelas beiradas. Enfim, vou deixar então aqui para vocês outras sugestões de conteúdo. Eu não sabia que ele tinha ido para o Palmeiras, tá? Eu lembro dele apenas na Série B do ano passado, pelo Novo Horizontino, que o Novo Horizontino quase subiu, né, vem tendo boas campanhas nos últimos anos, e aí então ele tem, né, se jogado pela equipe desde de 2019, quando foi contratado, e boas atuações pelo Novo Horizontino, vindo dessa equipe aqui, né, do Matonense, já tinha ouvido falar, e aí ele foi então para o Novo Horizontino. Na temporada passada foi o melhor desempenho dele, não é à toa que entrou em campo 51 jogos, 11 gols e 9 assistências, e aí nesse ano no Campeonato Paulista, 13 partidas, 3 gols e 2 passes, ou seja, demonstrou tudo, né, para uma equipe que queria contratá-lo, que é o seguinte, foi muito bem numa temporada inteira no Novo Horizontino,
Série A, Série B, Campeonato Paulista, e aí mais um ano nesse ano que foi uma ótima campanha no Paulistão e foi comprado pelo Palmeiras, né? No Palmeiras então foi comprado com um valor próximo de 3, 4 milhões, dá pra ver aqui também que os gols, né, com a equipe do Novo Horizontino contra o São Paulo, empate em 1-1 lá no Morumbi, também marcou gol contra o Santos na Vila Belmiro, vitória por 2-1, um gol e uma assistência também contra o Corinthians, assistência aqui também contra o Botafogo de São Paulo, enfim, teve um bom desempenho e foi comprado pelo Palmeiras, onde não tem sido aproveitado com Abel Ferreira, 8 partidas então no Palmeiras e uma assistência, foi comprado então aqui, né, 1 milhão e 100 mil euros, dá uns 5 milhões e 700 hoje, né, na cotação atual. Pelo Palmeiras, só 5 partidas no Brasileirão, 109 minutos, 2 jogos na Libertadores, 27 minutos e 7 minutos na Copa do Brasil pelo Palmeiras, onde deu uma assistência. O último compromisso foi no dia 11 de agosto, ou seja, até entrou nesse empate em 1-1 contra a equipe do Flamengo, 14 minutos, né? Mas já era um time bem reserva do Palmeiras, que tem um Botafogo no meio de semana, enfrentou o Flamengo recentemente, então já era um time bem cansado. E vale lembrar, o último jogo dele então tinha sido no dia 2 de junho, há quase 3 meses, que foi titular contra o Criciúma e não tinha jogado mais até essa partida contra o Flamengo. Tem no Brasileirão só 5 jogos, ou seja, pode jogar por outra equipe na Série A no futebol brasileiro, pode atuar por 2 setores diferentes, vou deixar aqui para vocês a Série B do ano passado, que seria pelo lado esquerdo, ponta esquerda, ou um meia, um falso 9, o que pode ser uma alternativa muito interessante. O Rômulo e o Alejandro, por exemplo, jogando nessa função, é jovem, tudo bem, não acho que daria para comprá-lo, pagar 10 milhões para o Palmeiras, 7, não sei, acho que o Vitória não teria essa condição no meio da temporada, mas vejo com bons olhos, acho que agregaria bastante e quero que você deixe aqui embaixo. Você vê como uma boa alternativa, você discorda, pode deixar aqui que eu estou curioso para saber. Jogador então de apenas 22 anos, o Rômulo aí do Palmeiras, você lembra dele? Ou se você lembra, né, no Novo Horizontino, onde realmente teve números interessantíssimos na temporada 22, 23 e 2024. E tem uma opção aqui também que eu vou deixar, que é o Fabinho, que é um jogador que é muito promissor no Palmeiras. Ano passado ele chegou a fazer 40 jogos pelo clube e é uma situação muito parecida, porque ele jogou nesse clássico contra o Flamengo, né, empate em 1-1, mas ele não entrava em campo há muito tempo, desde o duelo contra o Atlético Goianiense, já tinha 2 meses, né, e como titular tinha mais de 4 meses. Então é uma situação parecida, acho que por empréstimo ele poderia ser uma boa. O meio campo também do Vitória, mais um setor que foi muito parecido com o ataque, né, apesar das diversas contratações, pouquíssimos deram certo, assim, nossa, tá voando, não tá, sabe? O Giamota, o Leonaldi, aí era o Caio Vinícius, caiu muito de rendimento, assim como o William Oliveira, enfim, do 24 anos como uma alternativa para centroavante. Tem conversas então para defender o Santos na Série B e eu acho que pode ser um bom jogador, viu? Até porque no último ano pelo Porto B foi o artilheiro, né, do torneio, 30 jogos, 18 gols e mais 8 assistências e já vinha de uma fase boa desde 2021, passando por alguns clubes profissionais da segunda divisão de Portugal e no Porto B desde 2022. Ele tem passagens pela base do Flamengo, sempre vem se destacando no time sub-20, no Flamengo no profissional. Ele chegou a entregar a equipe principal em 2018 com 2 partidas, em 2020 com 3 jogos, o Wendel Silva, e deve ir para o Santos. Eu até falei aqui no canal que é o seguinte, apesar de não ser um jogador com experiência, o Porto B tem alguns bons atletas, inclusive, né, para o time que eu torço, o Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe um zagueiro que era igualzinho, né? O João Marcelo, inclusive os dois se seguem nas redes sociais. Ele jogava só no Porto B, ó. Ano passado 26 partidas, 7 gols para um zagueiro. Chegou no Cruzeiro, foi reserva na Série A, mas nesse ano tem sido titular absoluto, já tem 34 jogos, tem os dois, né, 24 anos. E o Cruzeiro pagou 8 milhões de reais e já recebeu uma proposta de quase 40 milhões para vender o João Marcelo e não deve se desfazer, né? Então, vai que o Wendel Silva chega aqui no Brasil e arrasa, né? Acho que pode ser uma opção aí também. Lembrando que ele, apesar das conversas avançadas com o Santos, ainda não foi oficializado, mas deve acabar sendo, né? Porém, eu vejo com bons olhos. Esse Porto B aqui sempre surge bons jogadores e o João Marcelo aqui foi uma prova disso. Ainda tem outros jogadores, né, brasileiros por lá, por exemplo, o Kennedy aqui também, o Lambrito. Já ouvi falar desse Lambrito aí, o Eric Pimentel. Sempre tem, né, alguns jogadores brasileiros e com um potencial bacana na equipe B. Eu vou abrir alguns aqui, eu não sei como que tá. Olha, rapaz, tá no Defensor, é raro isso, ó. Jogador então que já passou pelo Fluminense e outro aqui, o Kennedy, que estava no Goiás, foi emprestado, né, pro Porto. Enfim, uma alternativa aí também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E para terminar, vamos falar aqui então sobre a situação do patrocínio, né, que pode ajudar o Vitória. Vou deixar aqui essa matéria então, valeu demais o portal BNews, tá aqui, ó. Contratação de novo atacante do Vitória pode ter apoio da Betsat
por causa dos altos valores, né? Então aqui, ó, fala sobre isso, né, sobre essa sondagem justamente ao Gustavo Mosquito, que não vinha sendo aproveitado, né, com o Ramon Dias, mas rescindiu o seu contrato, né? Fala justamente sobre a questão do salário, que seria em torno de 600 mil reais, que eu acho um exagero. Mesmo ele estando livre, pagando luvas, acho que no máximo, cara, 300 mil por mês para um jogador já estaria super suficiente, né? E aí ele não teria interesse em reduzir, e aí, de acordo aqui com o Thiago, né, do portal BNews, ele estaria disposto, então, a patrocinador master, a BetSat, que já teria, né, prometido uma grande contratação para o clube e ajudar, então, justamente nessa chegada. Fala sobre o jogador e tudo mais. A reportagem do site BNews entrou em contato com o presidente Fábio Mota, mas ele preferiu não falar mais detalhes sobre essa negociação e afirmou que a ideia era não atrapalhar, né, nas tratativas, e vale lembrar que já teve proposta do Santos, como eu já falei, e do Sport. A grande questão aqui, eu acho que o pessoal até do BNews não se deu conta, foi, às vezes é normal, tá? A gente vai fazendo que matéria, é tanta coisa que surge, é que ele já tem esses 10 jogos no Brasileirão. Eu não vi ninguém falando disso, mas quando eu bati o olho aqui, eu falei, pô, não tem como, né, o Gustavo Mosquito aqui chegar para essa temporada. Então, não sei que seja outro Gustavo Mosquito, né, Caio? Eu não tô sabendo, porque já tem 27 jogos nesse ano, 1 gol e 2 assistências. O problema é esses 10 jogos na Série A. Vai contratar ele, vai ficar treinando e jogar no ano que vem? Não faz o menor sentido, né? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Vai que é uma alternativa pro ano que vem também, né? Não sei. Tô curioso para ver o que você tem a dizer. O link da Esportiva para esse próximo compromisso do Cruzeiro contra o time do Cruzeiro e também no duelo fora de casa contra o São Paulo vai estar aqui embaixo. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera. Outras sugestões estão aqui na tela. Valeu.